Hoje a gente vai mergulhar em uma daquelas ideias que literalmente viraram um jogo no século XX. O foco desta nossa análise é a obra A Lógica da Pesquisa Científica, lançada lá em 1934 pelo filósofo Karl Popper. Esse trabalho monumental não só criticou como as pessoas pensavam o progresso na época, mas redefiniu por completo o que significa fazer ciência de verdade. É um impacto que dita as regras até hoje sobre o que separa conhecimento rigoroso da mera pseudociência. Então, preparem-se para repensar muito do que normalmente tomamos como garantido. Para começar, pensem comigo nesta pergunta fundamental. Será que a ciência prova verdades definitivas? É super comum a gente achar que o trabalho nos laboratórios é descobrir fatos incontestáveis, construindo uma espécie de muro inquebrável de certezas sobre o universo. Mas a perspectiva que vamos explorar agora estilhaça completamente essa ilusão. Segundo o pensamento de Popper, a resposta para essa pergunta é um não bem categórico. E entender o porquê disso é o primeiro passo para captar a verdadeira genialidade por trás da investigação científica. Certo, vamos entender melhor de onde isso vem, passando pelo problema da indução e essa tal crise do empirismo. Durante os séculos, a tradição empirista, com grandes nomes como David Hume e o famoso Círculo de Viena, baseava a ciência no chamado método indutivo. A lógica era simples. A gente observa algo várias vezes e, a partir daí, cria uma lei geral. Mas tem uma rachadura enorme nessa base, que fica perfeitamente clara com o exemplo dos cisnes. Imaginem pesquisadores que passam a vida inteira anotando a cor de cisnes. Eles veem 100, 500, 1000 cisnes brancos. A indução diria que, por conta disso, todos os cisnes são brancos. Só que a lógica nos mostra que nenhuma quantidade de observações particulares garante uma afirmação universal. Basta aparecer um único cisne negro para derrubar a teoria inteira. O Popper percebeu que a indução simplesmente não tem uma base lógica sólida, e foi radical. Propôs que ela fosse totalmente abandonada. Para ele, a ciência não vive de indução, mas de conjecturas que podem ser testadas. O que nos leva direto para a ciência da falsabilidade e o que conhecemos como critério de demarcação. Pensem bem, se a gente não pode provar uma teoria como universalmente verdadeira só repetindo observações, como separar a ciência real do que não é ciência? Como distinguir a astrologia da astronomia, por exemplo? A grande sacada aqui é a falseabilidade. Para o Popper, uma teoria só ganha o selo de científica se existir a possibilidade de ela ser provada falsa. Ela tem que ser ousada o suficiente para fazer afirmações claras que possam bater de frente com a realidade em testes super rigorosos. E detalhe, dizer que uma teoria é falseável não significa de jeito nenhum que ela seja falsa, tá? Significa que ela tenha a coragem de se arriscar. Se uma ideia não pode ser testada e possivelmente reprovada, ela pertence ao mundo das crenças ou dos mitos, não da ciência. Isso fica brilhantemente claro na prática. De um lado, a gente tem a teoria da relatividade do Albert Einstein. Ela fez previsões exatas e extremamente arriscadas sobre o desvio da luz das estrelas durante um eclipse. Se a observação falhasse, a teoria inteira desmoronava, ela correu um risco real. Do outro lado, na interpretação do próprio Popper, certas vertentes da psicanálise ou do marxismo operavam de um jeito diferente. Elas pareciam ter uma resposta na manga para absolutamente qualquer resultado empírico. Se um evento contrariasse a ideia inicial, a teoria era reinterpretada para absorver aquela falha. Ao se adaptarem a tudo, elas ficavam imunes à refutação e, portanto, fora do limite estritamente científico. Então, como a ciência avança de verdade? Vamos ver como funciona o método dedutivo. Sem a indução empírica contínua, como essa engrenagem roda no dia a dia? O modelo hipotético-dedutivo resolve isso em 4 passos superlógicos. Primeiro, cria-se uma conjectura usada, uma hipótese. Depois, extraem-se deduções testáveis, prevendo exatamente o que deve acontecer. O terceiro passo é ir para o campo de batalha empírico, os testes rigorosos. E, por último, a eliminação via modus tollens. Se a previsão falha miseravelmente no teste, a teoria é refutada e descartada. A beleza dura e fria disso é que os testes empíricos nunca, em hipótese alguma, confirmam teorias para sempre. Eles só têm o poder de eliminar. A ciência avança varrendo para fora aquilo que não funciona. Isso quebra um paradigma gigantesco sobre como a gente avalia as melhores teorias. É muito comum ouvir que a ciência busca tornar uma ideia altamente provável, mas a visão que estamos analisando rejeita isso completamente. Teorias universais fazem afirmações tão absurdas de grandes sobre o universo inteiro que a probabilidade estatística delas estarem 100% certas é quase zero.
O foco, na verdade, tem que ser a corroboração. Uma boa teoria não é um acúmulo de pequenas verdades prováveis, é aquela que sobrevive. É como um lutador no ringue. Quanto mais a teoria apanha em testes incrivelmente severos e continua de pé sem trapacear, mais corroborada ela está. E é exatamente aí que entram a objetividade e a sobrevivência, enxergando a ciência como um processo social. Se tudo depende de testes tão duros, como garantir que quem testa não está sendo tendencioso? Porque, no fim das contas, cientistas são seres humanos cheios de paixões e preconceitos. O segredo fascinante é que a objetividade não vem do indivíduo sendo um robô neutro. Isso seria impossível. A objetividade nasce da própria estrutura coletiva, a crítica intersubjetiva constante entre os pares, a reprodutibilidade dos experimentos por outras pessoas e laboratórios e a total transparência. É o fogo cruzado da própria comunidade científica revisando o trabalho um do outro que anula o viés individual. É uma visão muito moderna de que a ciência é, em sua essência, um trabalho profundamente social. Dando um passo para trás para ver o quadro geral, notamos que o nosso conhecimento segue um ciclo dinâmico que nunca para. Tudo começa com um problema. Para resolver, geramos conjecturas. Em seguida, essas ideias passam por refutações brutais. Aquilo que consegue sobreviver a esse massacre nos faz enxergar coisas novas, gerando problemas ainda mais complexos. Não existe uma linha reta e tranquila em direção a uma verdade final, mas sim uma grandiosa evolução baseada na eliminação de erros. É espantosamente parecido com uma seleção natural darwiniana, onde as teorias mais fracas entram em extinção para que o nosso conhecimento prospere. Claro que a conversa não termina por aqui. Vamos dar uma olhada nas limitações, no legado científico e em como o debate continuou. Toda ideia genial atrai debates robustos, e a filosofia da ciência seguiu evoluindo. Imre Lakatos, por exemplo, argumentou que, na prática, os cientistas não jogam uma teoria no lixo na primeira falha. Eles protegem suas ideias em grandes programas de pesquisa. Já Thomas Kuhn trouxe o famosíssimo conceito de paradigmas, mostrando que a ciência vive fases de dogmas que só mudam através de enormes revoluções científicas. E Paul Feyerabend foi bem mais além, rejeitando a existência de qualquer método universal rígido. Mas é super importante entender que essas evoluções não invalidam a sacada central da falseabilidade. Elas só enriquecem a discussão, provando que entender como sabemos o que sabemos é uma disciplina viva e adaptativa. Para sintetizar toda essa mudança de paradigma, temos esta frase genial: o cientista não é alguém que confirma ideias, mas alguém que tenta destruí-las. O objetivo da ciência não é sair pelo mundo catando provas de que a nossa ideia favorita está certa. O espírito investigativo real faz o cientista agir como o maior adversário de suas próprias criações. A ciência é, no fim das contas, o mais poderoso motor de correção de erros da humanidade. E o que sobrevive não é a verdade definitiva escrita em pedra, mas sim o melhor conhecimento que temos à nossa disposição hoje. E isso deixa a gente com uma reflexão provocativa. Se o grande motor da ciência vive de encontrar falhas naquilo que já damos como certo, é natural olhar para o mundo com novos olhos. O conhecimento que tratamos hoje como indiscutível é, muito provavelmente, o material que vai ser duramente testado e até derrubado no futuro. A verdadeira sabedoria mora em estarmos sempre prontos para descartar nossas ideias mais queridas quando elas trombam com a força esmagadora da realidade. Uma excelente reflexão para levar muito além desta nossa análise de hoje.